É um pequeno livro profético de 2 capítulos. O Ageu, nome cujo significado é festividade. Ele foi um profeta que foi levantado por Deus entre agosto e dezembro do ano 520 a.C. E por que ele foi levantado nesse período? Porque depois daqueles 70 anos que Israel passou sendo cativeiro do Império Babilônico, e também do Império Medo-Persa, Deus deu uma ordem através do rei Ciro. Sabe-se lá como isso aconteceu, porque se você for olhar as questões políticas, o Ciro foi só um imperador que falou assim: não, cada povo com o seu Deus. Mas em Israel estava acontecendo uma outra coisa. Sabe isso que vocês estão vendo, que é uma decisão do rei Ciro? Na verdade, eu estou por trás disso. Eu estou fazendo ele deixar cada povo voltar ao seu povo, porque eu tenho um objetivo em relação a vocês. Vocês vão voltar para a terra de vocês, vão reconstruir o templo e serão o meu povo, conforme a promessa que eu fiz a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. E nesse período que antecedeu aí, foi de 80 a 100 anos, o período de Esdras e Neemias, o próprio livro que a gente acabou de ler mostra a titubeação do povo, né? Deus está falando, vamos reconstruir o templo. Mas logo o templo estava em ruínas, ali, né, entre agosto e dezembro de 520, quando quem tinha assumido o reinado era o Dario Staps, lá naquele período Medo-Persa. E aí, aquele poveco que não tinha valor nenhum para a história da humanidade, estava ouvindo a voz de Deus, porque Deus é tão poderoso para controlar a história lá no Império, quanto é poderoso para ficar se revelando a pessoas e a situações que não têm valor histórico nenhum. Então, porque a gente gosta desse Deus solene. E aqui, na leitura que a gente acabou de ler, ele está sendo precisamente o solene. Ele é solene, mas ele não é imagético como a gente gosta, né? Porque o Deus que a gente gosta ia lá no Império falar com a Dario Staps, ou falar com Ciro. Ciro, eu sou o Deus desse povinho que está aí. Ele não falou assim com Ciro. Mas esse povinho que não tinha valor histórico nenhum, ele vai lá e fica falando com esse povo entre agosto e dezembro de 520 a.C. Estas palavras que estão resumidas em 2 capítulos. Mas ao mesmo tempo ele estava falando intensamente nesse período também, através do profeta Zacarias, de quem a gente já falou aqui, que foi contemporâneo de Ageu. E é legal como que os profetas carregam, né, na pessoalidade deles o significado até do trabalho deles, porque Ageu significa festividade para um povo que não estava fazendo festa com nada, não estava tendo vontade de fazer nada em termos. Porque no tom negativo da profecia, você vê que o povo estava muito empolgado. Empolgado com que eles estavam trabalhando, estavam investindo, tinha gente de direita, tinha gente de esquerda, tinha eleitor de Bolsonaro, tinha eleitor de Ciro, eleitor de Marina, todo mundo empolgado, vamos mudar o país. Aí Deus chega com aquela linguagem assim: vocês estão aí fazendo isso tudo e a minha casa está lá em ruínas? E aí um Deus que a Universal adoraria, né? O Deus que faz barganha. Sabe por quê que você não prospera? Porque vocês não trouxeram ofertas alçadas ao templo. E não é disso que Deus está falando aí. A aparência é essa. Tem até uma frase forte aí, né? Vocês estão depositando o dinheiro de vocês num saquetel furado. Quer dizer, era o banco da época. As pessoas guardavam dinheiro em sacolas. Está guardando dinheiro, mas está vazando. Está vazando. Está tendo... Vocês mesmos estão fazendo a própria lavagem de dinheiro. Ao contrário, porque vocês guardam muito dinheiro, estão ganhando dinheiro nesse império, mas o dinheiro não está rendendo. Por quê? Porque minha casa está em ruínas. Só que ali, naquele contexto, tinha uma aparência. Contribua com Deus, porque o templo precisa ser construído. Mas o profeta mesmo, se você for ler os 2 capítulos dele, ele está o tempo todo falando de questões concretas e temporais, mas o tempo todo apontando para questões espirituais e eternas. Por exemplo, o Zacarias, que é contemporâneo de Ageu, vai tratar o tempo inteiro Zorobabel e Josué. Zorobabel é o renovo, né? Jeremias falou que depois do cativeiro ia vir o renovo.
que o povo ia brotar como um renovo. Quem quiser entender o que é o renovo, dá uma olhadinha nessa palmeira que tem aqui na frente. Um dia veio o jardineiro e paf, picou ela todinha, deixou só o tupetezinho dela lá em cima e aqui embaixo ruína. Em algumas semanas você viu os renovinhos, os raminhos nascendo. Assim, nem parece que tem vida aí. Aí Deus diz, quando passar os 70 anos para eu purificar essa terra, vão brotar renovos. E aí o Zorobabel, ele era descendente da dinastia de Israel, né? O rei Joaquim, por exemplo, ele foi preso, teve os olhos vazados, foi torturado e morto, mas os descendentes do rei Joaquim deu origem ao Zorobabel, que aparece aí no livro de Ageu. E o Josué, ou Jesua, ou Yeshua, ou Yesu, já tinha uma linguagem grega predominando na época, cuidava da questão espiritual. Então o Zorobabel tinha aquela questão estrutural de vamos fazer Israel voltar a ser nação. E o Josué, vamos voltar ao culto. Mas a nação só iria se erguer em função do culto. Porque, como diria Jesus lá na frente, o reino de Deus não vem com visível aparência, mas existem aspectos aparentes temporários. Né? Ninguém pode falar, eu ali, mas também Jesus falou assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí tem um aspecto de aparência. Tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali é a minha igreja, ali é a minha reunião, ali é o meu congresso por excelência. Esse Deus Todo-Poderoso que quer se reunir com 2 ou 3. Porque ele só precisa de 2 ou 3, ou seja, ele detesta individualismo, ele detesta você juntar pela sua causa, porque quando Deus está falando aí de templo, de construção, ele não está falando dessa coisa fetichista, né? Olha, vamos construir o templo. Ele está dizendo, olha, no caso de vocês, no tempo e espaço, a nação de vocês precisa passar pela construção do templo. E são sempre palavras contraditórias, porque o profeta está ali falando de questões pontuais entre agosto e dezembro de 520, mas ele está apontando o tempo inteiro para questões eternas. Por exemplo, ele fala, façam isso e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o livro mesmo dá a entender que o povo não deu muita importância a isso não, porque o templo parecia um barracão. O pessoal até começou a reconstruir o templo, parecia um barracão, aí ficou lá pelas metades, aí 80 a 100 anos depois aparece Esdras e Neemias no lugar de Esdras, no lugar de Josué, e Neemias no lugar de Zorobabel, porque também o fim desses dois a gente não sabe o que aconteceu, parece que eles não deram conta da palavra que eles receberam. Basta nós aqui reunidos essa noite fazermos uma visita há 10 anos atrás à nossa história para a gente ver que isso assim, é bem improvável. Quantas pessoas Deus chamou de forma eloquente e botava a gente para ficar cochichando no ouvido, porque o Ageu estava assim, na orelha de Zorobabel. E a gente peca em não reconhecer que Deus faz isso a história inteira, o tempo todo, eternamente. A gente idolatra Moisés porque a gente não quer acreditar que em situações específicas existe Moisés guardado as devidas proporções. A gente adora João Batista, o rebelde, porque a gente não acredita que em todo o tempo Deus está contando com os birutas que comem gafanhoto, mel silvestre e se veste com pele de camelo. A gente idolatra todo o panteão profético do Antigo Testamento, porque a gente não acredita que Deus possa ficar cochichando no ouvido de alguém, como ele fez com Zorobabel, com o império inteiro que ele estava a governar, mas ele desceu lá naquele deserto, naquele lugar ridículo da Palestina, que ficou tão esquisito, que ficou conhecido mais pelos filisteus do que pelo pessoal que ocupou, né? Palestina é o nome, é filisteu na versão grega, Falastina. Aí a terra dos filisteus, ele vai lá na terra dos filisteus, descendentes dos cananeus, inimigos históricos de Israel, e vai conversar com Zorobabel, um restico de uma família real que nem existia mais, e fala, olha, vai lá, faça as coisas valerem, não se deixe levar pela aparência. Para vocês, já que vocês precisam de algum tipo de aparência, construam um templo, edifiquem as paredes da casa, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E se tem uma coisa que não aconteceu ali, foi acontecer
uns 400 anos depois, no tempo de Herodes. O Herodes, descendente de Esaú, um idumeu, que construiu o famoso templo de Herodes, que foi uma das maravilhas do mundo. Templo lindo, maciço. E aí o pessoal ficou satisfeito. Olha, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, referindo-se ao templo de Salomão. E não era nada disso, nós estávamos falando o seguinte: construa o templo, mas eu estou de olho na segunda casa. O que é a segunda casa? Quando vocês se reúnem para me buscar, essa é a glória da segunda casa. Essas paredinhas aí são detalhes. As paredinhas passam pelo processo interior de vocês. Querem prosperar? Contribuam com o que significa o sino desta nação. Esta nação do Império Pagão precisa erguer o seu templo. Mesmo assim, eles nem deram importância para aquilo. Aí eles foram ficar felizes com as construções feitas por Herodes, que matou a própria mãe, que matou um monte de gente da casa dele. O Herodes era um biruta, um arquiteto, inteligentíssimo, mas é aquele cara assim, não presta, mas é eficiente. Era o Herodes. Aí ele construiu o segundo templo, que virou É engraçado que em Ageu tem uma palavra que é tão grave para mostrar para a gente que não é disso que Jesus está falando. Ageu, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Neste momento ele está animando o povo que não estava acreditando em si. Vocês vão colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, que eu estou dizendo que é para vocês edificarem. Mas considerem todas essas coisas para que cada pedrinha seja tomada de forma consciente. Aí, 500 anos depois, aparece Deus em pessoa, com o tempo que eles achavam que era a glória da segunda casa. Ele diz: mestre, que pedras, que construções. Aí Jesus fala assim: pois é, não ficará, fazendo uma alusão, pedra sobre pedra que não seja derribada. Que aconteceu no ano 70, né, da era cristã. Porque o mesmo Deus que levanta um Ageu para dizer é hora de construir o templo, é o Deus que já está dizendo: eu não estou nem apegado a isso. Esse tempo vocês precisam para dialogar com os homens. É igual nós aqui. Talvez a gente vai ter que alugar uma casa, uma loja, um auditório, alguma coisa assim, porque a gente precisa dialogar com a existência. Você está numa cultura das instituições, numa cultura que precisa saber que vocês reúnem em algum lugar. Mas o tempo todo o aviso é: não se prendam a isso. Não se prendam, não se torne Michel Temer um ser institucionalizado. Né? Um Nicodemos, que é um ser que se tornou a imagem do povo. O nome dele significa isso, Nicodemos, a imagem do povo. Não se torne isso. Isso são respostas que você dá um CNPJ, fundação, registro. São coisas historicamente necessárias. Mas a glória da segunda casa é você se reunir no meu nome. A glória da segunda casa é você falar assim: cara, esse é o melhor dia e momento da minha vida. Eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui sentados aqui não acham graça nisso. Daí a atualidade do profeta Ageu. Ele profetizou com graça, com vida. Esta casa é habitada por pessoas vocacionadas que não acham graça nessa vocação. E achar graça nessa vocação é que é por excelência a glória da segunda casa.